O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos hoje porque temos fé e desejamos alimentá-la e fortalecê-la. Por isso que viemos aqui, alimentar da palavra, alimentar da Eucaristia, para que sejamos alimentados na fé. Mas o que é mesmo fé? Como que a fé se expressa? O texto da primeira leitura começa assim: até quando, Senhor, chamarei e não me ouvis? O livro de Abacuque inicia com essa pergunta sobre o silêncio de Deus. Porque Deus não resolve tudo? Por que existe tanto sofrimento? Quantas vezes em nossa vida nós passamos por momentos de desânimo, de impaciência, de descrença, e nós começamos a questionar tudo, questionamos até a fé. Chegamos ao ponto de perguntar: será que vale a pena a gente acreditar? Nem os discípulos de Jesus escaparam dessa realidade. No Evangelho de hoje, eles pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Portanto, a primeira leitura de hoje da profecia de Abacuque começa com a queixa do profeta: até quando, Senhor, chamarei sem me escutares? Até quando gritarei violência sem que me salves? Muitas vezes nos perguntamos se Deus existe, né? Como que Deus pode aceitar tanto sofrimento? Se Deus existe, por que tantas crianças morrem de fome? Se Deus existe, por que parece que os bons sofrem e os maus são recompensados com honra, com triunfos? Se Deus existe, por que tanta dor, por que tanto sofrimento? Esta era a pergunta do profeta Abacuque. E parece que Deus, diante de tudo isso, ele se silencia. Então o profeta pede a Deus para intervir, para Deus agir no mundo e acabar com tudo isso. Na sua impaciência, ele não compreende que Deus fique calado diante de tanto sofrimento, e ele exige de Deus uma resposta.
E Deus então responde. Deus responde numa mensagem de esperança. O texto diz assim, pode escrever aí. Se demorar, espera, pois virá com certeza e não tardará. Nós usamos sempre uma expressão, Deus tarda, mas não falha. É isso. Deus responde com essa mensagem de esperança. Ele deixa claro que Ele não fica indiferente diante do mal. E o momento dele agir, Ele age no tempo oportuno, no momento oportuno. Resta-nos confiar. Confiar no tempo de Deus. Deus nunca deixa de agir. Deus nunca deixa de nos dar uma resposta, mas no tempo dele. É importante ter a consciência que os caminhos de Deus não são igual aos nossos. Deus tem seu próprio ritmo. E o ritmo de Deus não é o ritmo da nossa impaciência, da nossa correria, do nosso egoísmo, dos nossos interesses. Nós precisamos confiar e entregar nas mãos de Deus e sentir que Ele é um Pai que nos ama, que aconteça o que acontecer, Ele sempre está conosco, escrevendo a nossa história. É isso que a primeira leitura nos convida, a confiar, esperar em Deus. Ele age no tempo dele. Isso nós chamamos de fé. O Evangelho chama a nossa atenção para dois pontos fundamentais que devem nortear a nossa vida: a fé e o serviço. Fé e servir estão intimamente ligados, pois não se vive a fé sem servir, e não tem jeito de servir sem a vivência da fé. O texto do Evangelho de hoje, ele situa no momento em que Jesus está caminhando para Jerusalém com seus discípulos. É uma caminhada difícil, e nesse momento os discípulos sentem que a proposta de Jesus, o caminho de Jerusalém é difícil, e a tentação do desânimo. É aí que eles recorrem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pedem a Jesus. E Jesus então fala da fé dos discípulos, fala para eles, mostrando não somente a eles, como também a nós, que não é o tamanho da nossa fé que vai nos manter de pé diante das dificuldades da vida, mas sim a qualidade da nossa fé. Por isso que Jesus diz para eles: se vós tivesseis fé, mesmo pequenina como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. A semente da mostarda é a menor de todas as sementes, quase invisível. E Jesus estava dizendo que uma fé pequenina, minúscula, mas a semente sempre tem uma força interior. Portanto, por menor que seja a nossa fé, ela tem uma força irreversível. Ela pode fazer brotar algo grandioso dentro de nós. Portanto, a questão não é o tamanho da fé, aumenta o tamanho, mas a qualidade. Por interessante que Jesus usa o exemplo de uma semente de mostarda pequenina. De repente, se fosse uma questão de tamanho, de repente ele poderia até usar, que a fé tem que ser do tamanho de uma semente de abacate. Mas a questão não é essa, não é o tamanho.
Às vezes a fé pode ser tamanho de uma semente de abacate, mas ela não tem qualidade. Enquanto que uma fé pequenina, como a semente de mostarda, ela tem qualidade. Portanto, nós precisamos pedir a Jesus justamente isso, aumentar a qualidade da nossa fé. Portanto, essa imagem utilizada por Jesus fala que com a fé tudo é possível. Mas tenhamos uma coisa em mente: fé não é algo que a gente tem e pronto, não. Fé é uma construção contínua. Ela vai sendo feita todos os dias. E ela vai aumentando na qualidade à medida que nós intensificamos a nossa relação com Deus, com os outros, a serviço do amor do reino. Portanto, pedir Jesus que aumente a fé, naquele momento significava para os discípulos o seguinte: olha, aumente a nossa coragem, aumente em nós a certeza da sua presença conosco. Por isso que fé é um encontro pessoal com Deus, é aceitar os planos de Deus, confiar, é uma entrega. Por isso que na segunda parte do Evangelho, o texto fala da atitude que devemos ter diante de Deus. Os fariseus eram um grupo que existia no tempo de Jesus. Eles estavam convencidos que bastava a pessoa cumprir os mandamentos da lei que ela estava salva. A salvação, ela dependia só dos méritos da pessoa. Então você cumpria o que estava nos mandamentos e Deus era obrigado a te salvar porque você cumpriu. Portanto, o mérito era da pessoa. Deus seria apenas uma espécie de contabilista que ficava fazendo as contas. Então Jesus tem um outro olhar nisso aí. Ele diz que a salvação não é mérito da pessoa, como se Deus devesse algo para ela ou para nós. Mas a salvação acontece através da nossa atitude de humildade, quando nós cumprimos o papel que Deus nos confiou. Por isso que o Evangelho diz: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Não é que a gente é uma pessoa inútil, não é que não tem valor naquilo que nós fazemos, mas a fé é uma entrega sem esperar algo em troca. Não é ter Deus ao nosso serviço, mas ao contrário, nós nos colocarmos à disposição de Deus, confiando nele, confiando na sua palavra, na sua vontade. Portanto, nós não podemos vangloriar pelo bem, pelo bom, aquilo que nós fazemos de bom, porque nós somos servos uns dos outros, fazemos o que devemos fazer, devemos fazer sempre aquilo que deve ser feito. Na realidade, nós não podemos exigir nada de Deus, porque nós existimos para cumprir humildemente o papel que Ele nos confiou, para acolher os seus dons, louvar o seu amor. É nessa atitude que devemos estar sempre. A grande pergunta para nós: será que podemos dizer que a fé é que conduz a nossa vida? Portanto, essas mensagens, fé é esperar, diante da nossa impaciência, dos questionamentos, a gente entender: Deus age, Deus nunca deixa de agir. Eu diria, se você não sabe esperar, não reze. Não reze se você não sabe esperar, porque rezar é saber esperar.
Saber esperar é ter fé, e fé é confiar que Deus vai agir, e Ele age no tempo dele. No pedido que os discípulos fazem a Jesus, nós sabemos fazer: Senhor, aumenta a nossa fé. Às vezes a nossa fé é de baixa qualidade. Diante dos desafios da vida, nós desanimamos, nós entregamos pontos. Não. Aumente a nossa fé. É na força da fé que nós vamos prosseguir. E é isso que Paulo fala ao Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus que você recebeu. Não deixemos morrer, apagar essa chama do dom da fé que está dentro de nós. Talvez ela seja uma semente pequenininha, é uma chama pequena, mas ela não pode apagar. Se a chama da fé apagar dentro de nós, nós perdemos o rumo. Se apaga a chama da fé, a gente desiste com muita facilidade. Não deixe essa chama apagar. E peçamos sempre: Senhor, aumente a qualidade da nossa fé. Professemos